Então, mais uma vez, bom dia para todos. Hoje, quinta-feira, dia 25 de novembro, começando nossa aula de hoje, desenvolvimento de sistemas, começando um dia também, né? Hoje, como nós falamos, o dia tá lindo, né? Tá bem clarinho, o céu tá azul. Quem já levantou da cama aí já deu uma olhada lá fora para ver como é que tá. Às vezes levanta, fica dentro de casa, né? Não sai do lugar. Aí às vezes não é tão legal assim. Tem que começar o dia vendo o sol, né? Vendo a natureza também é legal. Vamos lá, gente. Eu vou colocar a telinha de vocês aqui para cima para a gente começar. Qualquer coisa eu tô acompanhando o chat aqui, viu? Então vamos lá. Né? A gente fez a correção na semana passada do exercício de funções. E dentro desse exercício de funções tinha aquele desafio lá do dado, né, que eu fiz aqui com vocês todas as questões também. Quem não pegou essas resoluções da semana passada, que pegue o quanto antes também, porque esse conteúdo vai ser importante para a gente fazer essa sequência aqui que a gente está estudando agora. Bom dia, Evelyn. Então a gente precisa pegar aí quem não pegou, certo? Tem gente que não enviou atividade ainda, né? Como eu falei, eu não vou considerar 100% mais não. Já passou do tempo já. Mas vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. E, na verdade, eu vou fazer lá, é melhor, né? Vou fazer um exemplo lá no CodeSculptor, fica mais fácil da gente entender. Só explicar mais ou menos aqui o que esse exemplo vai fazer. Nós vamos criar um objeto de um carro, é uma classe de um carro, e a gente vai dar dois atributos simples para eles, que é um atributo nome e um atributo velocidade. Esse velocidade aqui seria a velocidade máxima que o carro pode atingir. Nós temos aqui um método que chama getNome, justamente para imprimir o nome do carro na tela. GetVelocidade, para imprimir a velocidade desse carro na tela. Acelerar, para aumentar a velocidade em mais 5 km por hora. Na verdade, a velocidade é a velocidade atual, não é a velocidade máxima, não. Velocidade máxima a gente pode colocar também para incrementar um pouquinho o exemplo. E o desacelerar, a gente vai pegar a velocidade e reduzir menos 5 km por hora. E a gente pega a velocidade dentro desse método também. Parar, a velocidade vai para zero, e mostra a velocidade e só. Né? Vamos fazer aqui que fica mais fácil acompanhar. Mas lembrando que isso aqui é o conteúdo nosso sobre orientação a objetos. Vou entrar aqui no CodeSculptor, né? py3.codesculptor.org. Vou apagar aqui o código para a gente começar a desenvolver esse exemplo. Então, vamos criar uma classe que chama carro. Então, vou colocar um comentário aqui, ó. Criação da classe carro. Como a gente estava falando aí sobre o conceito de programação orientada a objetos, a classe é uma estrutura genérica de um objeto. Né? Então, o que significa isso? A partir do momento que eu crio uma classe de carros, todos os carros eles vão ser semelhantes a esse modelo que foi formado. Então, o que seria semelhante? As propriedades, que são chamados de atributos, e os métodos, que são as funcionalidades desse nosso carro aqui, no caso, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, class carro. Isso aqui não é obrigatório, mas por convenção a gente coloca a letra inicial maiúscula. Vou colocar aqui object. Ele vai herdar propriedades dessa classe genérica também, chama object. Isso aqui é padrão do Python. E agora a gente vai colocar
que a gente chama aqui de método construtor. Então, método construtor. O que significa isso? Ele é o método que é inicializado automaticamente na criação de um objeto dessa classe. Colocando os comentários aqui para facilitar para vocês depois, viu? Para entendimento. Então, o método construtor, ele é inicializado automaticamente na criação de um objeto da classe. O que ele faz, então? Ele vai, geralmente, inicializar as propriedades que eu tenho dentro de uma classe, ou seja, dos atributos. Então, a gente chama ele de def, ele tem um nome padrão também, sempre tem esse nome, def, que é quando a gente quer criar funções, né? Bom dia, Melissa. Eu coloco 2 underlines e coloco init. 2 underlines também. Depois eu abro um parênteses e escrevo a palavrinha self. O self aqui, eu já tinha explicado para vocês, mas é interessante a gente falar de novo. Self é como se fosse assim, ó, a mim mesmo, eu mesmo. Então, o self significa que é a própria classe. Então, a gente quase sempre vai usar o self nos métodos da classe, ok? Então, essa palavrinha self, ela vai aparecer na frente dos métodos de uma classe. Então, self é a própria classe, de mim mesmo. Depois, a gente coloca as variáveis que eu posso receber na criação de um objeto da classe. É como se fosse assim, as variáveis que eu coloco de fora para dentro dessa classe para inicializar valores. Então, isso aqui é muito importante também, né? Igual no caso lá do exemplo anterior que nós falamos sobre a classe cachorro, a gente colocou um nome para o cachorro. Aqui a gente vai dar um nome para o carro. O nome do carro poderia ser o quê? A marca do carro, né? Eu vou colocar o nome do carro para facilitar, colocar nome. E aqui agora eu posso colocar outros atributos também, né, outras variáveis. E no caso daquele exemplo que eu mostrei para vocês, ele tem lá um, um atributo que chama velocidade. Essa velocidade aqui, na verdade, é a velocidade atual. Eu vou até incrementar um pouquinho esse exemplo aqui, vou colocar algo a mais. Vou colocar assim, uma velocidade atual, que é a velocidade que o carro está nesse momento, e vou colocar assim, ó, velocidade máxima. E é a velocidade que o carro pode chegar. E a velocidade mínima, ela sempre vai ser zero, certo? Não vou considerar que vai ter velocidade negativa, né? Alguém pode falar assim, mas velocidade negativa é quando você está em um outro sentido. Não vou considerar isso aqui, porque isso não acontece. Se a gente for olhar num velocímetro de um carro, ele é zero até o máximo, certo? Então, não vou levar em consideração isso aqui, não. Então, vai ser a velocidade atual, a velocidade máxima. Vou até colocar um pouquinho mais coisa do que a gente viu lá naquele exemplo. Aqui agora eu vou criar as variáveis, ou seja, os atributos da minha classe. É o quê? Caiu a conexão aí, gente? Já voltou, né? Mostrou uma mensagenzinha na tela aqui, parece que tinha... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Oi, beleza. Eu mostrou uma mensagem aqui, eu achei que tinha caído. Legal, beleza. Então vamos lá.
como é que eu crio um atributo? Coloco self.nome. Quando eu coloco self, indica o quê? Que é da própria classe, né? Como eu falei, da própria classe. Então, self.nome, esse atributo está nessa classe. Então, self.nome é igual ao nome, é o valor que eu receber dentro dessa chamada aqui. E aqui eu vou inicializar a velocidade atual. Então, velocidade atual é igual velocidade atual. E velocidade máxima é igual velocidade máxima. Aí vocês podem olhar assim e perguntar, mas qual é a diferença desse self e desse outro aqui, ó, né? Fica meio estranho a gente ver um tem um self na frente e outro não tem. Esse que tem um self na frente é o atributo da classe, beleza? E aqui é o parâmetro que a gente está recebendo aqui na função. Parâmetro é uma variável, é um valor de fora que a gente vai pegar, ok? Beleza? Agora, o seguinte, quando a gente quer imprimir a... Quando a gente quer imprimir... Daqui a pouco eu faço aqui para não confundir. É para a gente fazer um teste aqui. Quando a gente quer imprimir o valor de um atributo, geralmente a gente usa um método que chama get, que é de pegar, get, pegar, e o nome desse atributo. Então, por exemplo, se eu quero mostrar o valor do atributo nome, eu coloco get nome. Então, vou colocar aqui, ó, def get nome, abro um parênteses, self. Esse self, como eu falei, ele vai aparecer porque é para representar a própria classe, dois pontos. E aqui eu vou dar um print self.nome. De forma bem simples aqui, eu vou usar o print dentro dos métodos. Não é a maneira mais recomendada, mas eu posso fazer isso. Isso aqui não vai dar erro. Mas, teoricamente, dentro de uma interface gráfica, isso aqui não ficaria muito legal. O certo seria usar o return. Mas depois eu vou explicar direitinho com vocês sobre isso aí. Outro tipo de método que é muito usado para cada atributo é um método que a gente chama de set. Set significa o quê? É definir valor. Então, set nome significa que eu vou alterar o valor desse atributo nome. Então, a gente coloca aqui, ó, set nome self, e a gente recebe o valor, né, por parâmetro, e coloca assim, ó, self.nome é igual a valor. Opa, esse valor aqui é o novo nome que a gente vai receber, ok? O nome dessa variável poderia ser qualquer outro, poderia ser nome, novo nome, valor, igual eu coloquei aqui, né, tanto faz. Isso aqui é só para mudar o valor desse atributo. Então, todos os outros aqui, eles podem ter esse mesma sequência de métodos. Então, a gente pode ter aqui, ó, um def get velocidade atual, e quando eu dou um get velocidade atual, eu vou dar um print self.velocidade atual. Pode falar, Evelyn. Professor, mas aí nesse caso o usuário não vai digitar nada, não? Oi. Não ouviu?
Eu não estou te escutando. Deixa eu ver o que está acontecendo se é com o meu áudio aqui. Eu acho que não. Eu tinha escutado. Melhorou? Vocês estão ouvindo o áudio dela aí, gente? Uai. Eita. Pera aí, deixa eu tirar o fone aqui. Deixa eu. É, legal. Oi. Ouvindo Pode falar agora? aí. Vamos ver se vai dar certo agora. Mas nesse caso aí, nenhum usuário vai digitar nada, nunca? Eu não ouvi ainda. A minha internet hoje está dando umas falhadas mesmo. Ela tá dando trabalho aqui. Nesse caso, o usuário nunca terá que digitar nada. Não, ele vai digitar. Ele vai digitar. Só que nesse momento a gente está criando um modelo da classe. Então, ele não passa valores, pelo menos por enquanto, mas daqui a pouco sim. Daqui a pouco a gente vai fazer as chamadas e ele pode digitar sim. Eu vou mostrar isso aqui, nós vamos chegar lá. Funciona mais ou menos com aquela mesma pergunta que você fez lá na semana passada, quando a gente estava corrigindo os exercícios. Quando a gente cria funções e cria classes também, funciona da mesma forma. A gente cria um objeto genérico primeiro e depois vai fazendo as chamadas do jeito que a gente quiser. O usuário ele pode digitar assim. Vamos chegar lá que vai dar certo. Realmente o áudio seu não tá chegando aqui. Não sei por quê. Ah, tá, já sei. Já sei o que aconteceu. Fala aí de novo, só para testar aqui. Oi. Ah, agora sim. Sabe o que eu fiz? Eu desativei o áudio da aba aqui do Google. Eu estava sem ouvir nada por conta disso. Mas agora deu certo. Beleza. Vocês estão conseguindo me ouvir legal aí? Sim. Tá melhor ou tá pior do que estava antes? Antes tava melhor, mas tá bom. Então vou voltar aqui com o fone. Pronto. Aí. O fone fica direcionado aqui. Então vamos lá. F7, velocidade atual. Então isso aqui segue um padrão, né? Que a gente meio que repete isso aqui, ó. Fica até automático na hora de fazer. Eu vou alterar o atributo velocidade atual, então vou colocar aqui, ó, velocidade atual é igual a valor f get velocidade máxima. Quando eu pego o get, eu quero só mostrar, então coloco aqui, ó, print.self velocidade máxima. Opa. E o set velocidade máxima self e valor. Self.velocidade máxima é igual a valor. Então, get e set, eles sempre seguem mais ou menos a mesma forma de escrever. Então, assim, a gente tem 3 atributos, eu tenho 3 conjuntos de get e set, um para cada um. Então, um get
e um set para o nome, um get e um set para a velocidade atual, e um get e um set para a velocidade máxima. Ou seja, são 3 conjuntos aqui que nós temos. Depois a gente vai fazendo isso aqui fica muito natural mesmo. Realmente, no princípio, fica assim meio esquisito, porque esse código é muito parecido, e realmente é. Mas é de boa, né? Então vamos lá, eu vou. Ainda tem mais coisas que eu quero fazer aqui, mas por enquanto a gente vai criar uma classe desse carro, criar um objeto dessa classe carro para a gente ver como é que funciona, porque aqui já dá para fazer um exemplo. A classe, como falei, é um modelo e eu preciso criar um objeto dessa classe, ou seja, criar um carro específico dessa classe. Então, eu vou colocar assim, o objeto eu vou chamar de car, o nome que eu quiser. Vou colocar car aqui, ó. Ele fica mais recuado porque isso aqui fica fora da classe. Esse código da classe é uma coisa e esse outro código aqui, ó, ele já está fora da classe, beleza? Então, é bom citar isso aqui porque fica, se colocar isso aqui um pouquinho afastado para cá, ó, debaixo do def aqui dá erro. Ele vai dar erro de indentação. Então, car é igual a carro, que é o nome da classe, certo? O nome da classe. Depois eu abro um parênteses e eu posso colocar na sequência aqui, ó, os valores desses atributos. Então, eu posso inicializar o nome do carro. Vou colocar aqui, ó, Fusca, velocidade atual desse carro, vamos dizer que ele está a 10 km por hora, e a velocidade máxima, ele está ali, ele pode chegar até uns 120 km por hora. Não sei se é isso não, mas vou chutando aqui, colocar isso aqui. Nesse momento, esses valores estão fixos, certo, Evelyn? O valor está fixo aqui, mas a gente vai colocar valores que o usuário vai poder informar também. Então, a partir do momento que eu crio o objeto da classe, eu posso utilizar os métodos dessa classe. Então, aqui, ó, quando eu coloco car ponto e o nome do método, vou colocar aqui, por exemplo, getNome, abro e fecho parênteses, né, porque aqui não precisa enviar valor nenhum, eu vou mostrar o nome desse carro, quer ver? Ó? Vou clicar aqui no executar, ele mostra lá, ó, Fusca, ok? Agora, eu coloco aqui, ó, car ponto get velocidade atual. Ele vai mostrar a velocidade atual. E se eu coloco aqui, ó, car ponto get velocidade máxima, ele vai mostrar a velocidade máxima. Lá, eu vou executar e ele vai mostrar 10 e 20. Se eu quiser mostrar alguma coisa a mais, mas é tranquilo, você vai ver que é tranquilo. Se eu quiser Professor, colocar. mas rapidinho, mas aí não vai usar print, não? Tá usando aqui, ó. Tá usando dentro da. Não, eu tô falando na hora de mostrar o Fusca 10-120. Não, não precisa. Por quê? Eu estou passando os valores para dentro da classe. Quando eu chamo o getNome, o getNome ele já dá um print. Então, o print ele já fica aqui dentro. Ele simplesmente pega o valor que eu tinha recebido e mostra na tela. Inclusive, eu posso colocar assim, ó, posso colocar até um texto adicional. Carro, dois pontos, mais self.nome significa o quê? Isso aqui é o nome do carro, né? Olha lá, eu vou executar de novo, ó. Lá, o carro, dois pontos, Fusca. Se eu quiser colocar assim, ó, 10 km por hora, a velocidade atual, né? Então, eu coloco assim, ó. Esse aqui é um valor inteiro. Então,
eu posso colocar STR aqui na frente, mais km por hora. Olha lá, ó. 10 km por hora. Posso até escrever assim, ó. Velocidade atual. 2 pontos. Mais. Como o print ele está dentro do método get, se eu chamar o get, ele já imprime, né? Não tem necessidade de jogar o print aqui. Se digitar, vai usar o print, com certeza. Eu vou mostrar para você aqui daqui a pouco. Vou fazer isso agora. Deixa eu só colocar aqui, ó, dentro da velocidade máxima, esse texto aqui também, ó, para ficar mais claro. Velocidade máxima, 2 pontos, mais STR, abre parênteses, velocidade máxima, mais quilômetro por hora. Vamos executar, ó, como é que fica. Então, carro, 2 pontos, Fusca, velocidade atual 10 km por hora, velocidade máxima 120 km por hora. Esse é um carro que eu criei. Eu criei a partir do quê? Do código. Agora eu posso criar um carro 2. Carro 2, vamos colocar aqui, ó. Nome, input, digite o nome do carro. Velocidade atual. Pede sua mãe lá. Meu bem. Tá tirando creme, né? Mas ela consegue. Toma. Colocar aqui, ó. Digite a velocidade atual do carro. Vocês viram aí, né? É, o pai não quis colocar o joguinho pra mim. Então, aqui, ó. Ele é danado demais. Nome do carro, nós vamos ler aqui, ó. Tá vendo? Ó? Nome do carro a gente vai receber nessa variávelzinha aqui. Velocidade atual vai ser a variável que a gente vai receber a velocidade atual do carro, desse outro carro que a gente está criando. E a velocidade máxima é a velocidade máxima desse outro carro também que a gente está criando. Então, a gente vai ter 2 carros aqui dentro desse programa. O car 2, né? Esse aqui, car 2. Carro, e aqui agora, ó, no lugar do nome do carro que eu coloquei Fusca fixo aqui, ó, eu vou colocar o nome da variável. No lugar da velocidade atual fixa, eu vou colocar o nome da variável também. E assim vou fazer com velocidade máxima, porque aí a gente tem condição de fazer a criação desse objeto a partir da digitação desses valores, certo? Agora, se eu fizer aqui, ó, car2.getNome, deixa eu copiar aqui, né? Mais fácil, a gente só troca o nome das variáveis aqui, ó. car2.getNome, car2.get velocidade atual e car2 get velocidade máxima. A gente vai mostrar as informações desse segundo carro. Então, vamos lá. Eu vou executar aqui. Esse primeiro ele já vai aparecer, né? Já apareceu aqui, ó.
E agora ele está perguntando aqui, qual é o nome do carro? Digite o nome do carro. Qual é o nome do carro aí? Qual o nome do carro que a gente coloca? Carro. Vamos ver qual o carro que vai aparecer aqui. O primeiro carro que aparecer eu vou colocar. Duster. Duster. Renault Duster, né? A velocidade do carro, ela, vamos dizer que a Duster tá andando a 40 quilômetros atual aqui, ó. A Duster pode chegar a quantos quilômetros por hora? O Duster é um carro mais novo, né? Um carro que é uma picape SUV pequena. Ela deve chegar aí uns 190, 200 quilômetros. 200 quilômetros ele deve chegar. 220. Deve passar muito disso, não. Vou colocar 200 aqui. 173? Você pesquisou no Google mesmo? Ai, ai, vou colocar aqui 173, tô bom. Tá exato. Então, 173. Legal. Então, já apareceu aqui agora, ó, carro Duster, velocidade atual 40 e a velocidade máxima 173. Ou seja, eu posso criar quantos carros eu quiser, eu posso ler valores, igual nós fizemos aqui, e eu posso também definir valores fixos se eu quiser. Então, assim, a criação de funções e de classes funciona da mesma forma, né? Quando a gente cria a classe, a gente está criando uma estrutura genérica, que eu posso usar quantas vezes eu quiser, da forma que eu quiser. O negócio é só chamar as variáveis que a gente tem, né, no caso. Ah, por exemplo, aqui, ó, quando eu não defino valores padrão, ele sempre vai pedir um, um valor para criar um objeto. Quer ver, ó? Vou criar um terceiro carro aqui agora, ó. Car 3. Colocar assim, ó, igual carro. Opa. Abro e fecho parênteses. E vou executar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu comentar esse negócio aqui por enquanto. Comentar essas linhas aqui. Comentário aqui, viu, gente? Estou iniciando comentário, então isso aqui não vai ser executado por enquanto. Eu não quero que execute, só para a gente não precisar ficar lendo esses valores aqui. Depois eu libero de novo aqui. Deixa eu clicar aqui em executar. Ele está mostrando um erro aqui, ó. Tá falando assim, ó. Que está faltando 3 argumentos que são requeridos. Que 3 argumentos esses? São 3 valores para essas variáveis: nome, velocidade e velocidade máxima. Ok? Por que ele aparece isso aqui? Porque dentro da definição desse método construtor, a gente não colocou que quando nós fizermos a chamada da classe, a gente vai ter valor padrão se não tiver colocado nada. Um exemplo aqui, se eu colocar a velocidade atual, por exemplo, a velocidade atual, se eu não colocar nada, vai ser igual a zero. Agora, a velocidade máxima, se eu não colocar nada, vamos dizer que um carro, na média, aí vai chegar, né, os carros mais novos, mais velhos, eles vão chegar, na média, em torno de 150 km por hora. Né? Quando a gente está falando de 150, os carros bem velhos também aqui para chegar nessa média, né? Normalmente eles chegam aí nessa faixa. Eu até me estranhei da Duster chegar só a 173. Mas tudo bem. Né? Informação até curiosa que eu não sabia. Não, eu ia chutar longe. Realmente eu coloquei 200 achando que poderia ser um pouquinho mais. É interessante. Então, esses valores que eu coloquei aqui, ó, igual a zero, igual a 150, significa o quê? Se eu chamo a criação de uma classe e eu não coloco valor nenhum, ele vai pegar o valor padrão.
Eu vou executar de novo, o que vai acontecer? Ele vai travar de novo. Por quê? Porque ainda está faltando um valor de argumento. Eu não coloquei um padrão para o nome. No caso do cachorro lá, eu coloquei o vira-lata, né? O carro não colo... o carro não dei nome nenhum. Agora, se a gente quiser, a gente pode colocar aqui, ó. Se não colocar nome nenhum para o carro, a gente coloca vazio, né? Pode colocar vazio assim. Eu só coloco igual, abro e fecho parênteses, e ele já tem valores fixos, né? Mais ou menos que vão chegar. Se eu executar aqui de novo, ó, o que vai acontecer? Agora ele vai passar. Ele criou lá esse carro sem nada. Esse carro sem nada, ele já pode ser criado, né? Pode ser executado, né? Mas olha só, deixa eu copiar aqui e colar aqui embaixo, ó. Executar. Olha lá, ó. O que acontece aqui agora, ó. Esse aqui é do carro 3, né? O carro 2 não aparece aqui porque a gente comentou. Mas aqui, ó, carro tá em branco, né? Por que tá em branco? Porque a gente não colocou valor nenhum e ele está usando essa definição padrão. Então aqui, tá vendo? Ó? Ficou em branco. Mandou valor nenhum. A velocidade atual, no caso aqui, a gente também não definiu. Então, se eu não definir, ele vai pegar o padrão, que é 0. Está parado. 0 significa parado. E aqui, ó, velocidade atual, ou velocidade máxima, o padrão é 150, né? A gente também não definiu, então significa que ele vai pegar esse padrão, 150, ou seja, o carro, ele existe, mas ele não tem informações que a gente passou diretamente. Ele simplesmente ele recebe o que qualquer carro receberia. Ah, mas agora eu quero definir um valor fixo para ele também. Posso fazer? Posso. Da mesma forma, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do carro, velocidade atual dele, velocidade máxima e vou mandar executar. Olha lá, ó. Já aparece lá, tá vendo? Nome do carro, velocidade atual, velocidade máxima. Ah, eu quero ler esses valores. A mesma coisa que a gente já tinha feito aqui também, né? Não muda em nada. A gente pode ler as variáveis, coloca, ao invés dos valores fixos, os nomes das variáveis e torna a fazer a leitura. A Hilux, né? Caminhonete, andando a 100 quilômetros e pode chegar a 240 também. Olha lá. Hilux, velocidade atual 100, velocidade máxima 240. Então, isso aqui, né, mostra que a gente tem muita flexibilidade na criação dos nossos objetos, né? Mostrando aqui que esses valores padrão é sempre interessante a gente colocar, né, para não ter erros assim, beleza? Outra coisa, né? Igual aqui, ó. Eu defino o nome do carro, legal, mas eu quero alterar o nome desse carro. O nome do carro foi definido, mas eu quero fazer alteração desse nome. O que eu posso fazer? Isso aí não acontece, né, gente? Você não vai trocar o nome de um carro, mas é só para dar um exemplo. Posso até fazer a leitura aqui, ó. Vou até copiar essa variável. Poderia ser com o mesmo nome, mas eu vou colocar aqui, ó, novo nome, só para facilitar, para não confundir a gente. Novo nome.
digite o novo nome do carro. Você não vai trocar uma Hilux e enfiar um Duster nela, né? Não existe isso. É só para a gente dar um exemplo aqui. Qual o método Ô, que a gente professor, usa? mas aqui, por que que ficou Ah, Veloc atual e lá embaixo, na hora de mostrar, de aparecer, continua aparecendo velocidade atual e não Veloc? não entendi. Veloc atual aqui, ó, a variável. É, Essa sim. variável eu estou passando para dentro da classe. Ela recebe esse valor aqui, ó. O nome da variável que eu mando para cá, tanto faz. Eu posso colocar qualquer nome de variável. O negócio é que quando eu colocar na sequência, eu vou jogar essa sequência lá para cima. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei nome nessa variável, certo? Se eu coloco o nome aqui, ó, ele vem para cá e vai passar o nome para cá. O nome da variável é igual. Tudo bem. Agora aqui eu já coloquei veloc atual. Aqui, ó, ele na sequência, o segundo valor é o quê? Velocidade atual. Então, essa variávelzinha aqui, ó, vai receber o valor que eu passei da segunda. O nome dessas Então, variáveis nesse tanto caso, faz. então, nesse caso, se trocar o lugar delas, trocar o lugar de valor de velocidade atual com o nome, aí vai dar erro? O negócio aqui é só a ordem que você coloca. O nome que você coloca de variável 10 e 120. Então, o valor que eu coloco vai lá para cima, sempre na mesma ordem. Fusca vem para o nome, 10 vem para a velocidade atual e 120 vai lá para a velocidade máxima. E aqui é a mesma coisa, nome vai lá para cima para o nome, veloc atual vai lá para cima para a velocidade atual e veloc máxima vai lá para cima como velocidade máxima. Então, o que realmente define aqui é a ordem que você coloca. Toda função é assim, viu? Isso aí vocês vão ver que é só questão de treino mesmo. É só treinar um pouquinho que vocês vão pegar isso fácil. É muito tranquilo isso aqui. Eu tava falando aqui sobre a mudança de valor dos atributos, né? Então, eu falei o seguinte: nós criamos o carro 3. Esse carro 3 a gente está fazendo a leitura dos dados deles também, tá passando aqui, ó, nome, velocidade atual, velocidade máxima, e depois eu imprimo aqui o nome, a velocidade atual, a velocidade máxima. Fica com o resultado aqui, ok? Aí eu falei, agora eu vou alterar o nome desse carro. Esse nome, para ficar um negócio um pouquinho mais real, não vou alterar o nome, não, vou alterar a velocidade, é melhor. Colocar aqui, ó, nova velocidade. Senão depois vocês estão falando, mas o professor pegou a Hilux e enfiou dentro da, do Jetta. Não, não, não existe um negócio desse, né? Então, deixa o nome do jeito que está, a gente só muda a velocidade, que é algo mais variável mesmo. Então, aqui, ó, nova velocidade. Colocar digite a nova velocidade atual do carro. Digite a nova velocidade atual do carro. Aqui eu tenho que colocar um int, né? Que é um inteiro. Inteiro. E como eu quero alterar a velocidade do carro 3, o que eu faço? Ó, eu coloco car 3, ponto. Qual é o método que altera a velocidade atual? É essa aqui, ó, set velocidade atual. Então, eu pego esse método aqui, set velocidade atual, e dentro dessa velocidade atual, eu tenho que colocar, dentro do set velocidade atual, tem que colocar o valor.
Que valor é esse? A nova velocidade desse carro. Então, vou dizer que a nova velocidade desse carro é agora 140 quilômetros. Vou colocar opa, 140 não. Estava lendo aqui em cima, né? Então, vou pegar aqui a nova velocidade. Vou colocar a variável. Na hora da digitação, coloco lá 140. Certo? Então, eu mostro aqui, eu defino um novo valor para essa velocidade. Já que eu defini o novo valor para essa velocidade, eu posso imprimir essa velocidade aqui agora para saber qual é essa velocidade atual, se realmente foi alterada. Então, pego o get velocidade atual. Então, sempre pensar, ó, set é para definir valor e get é para obter valor. Vou executar aqui para ver. Então, tá falando assim, ó, digite o nome do carro. Vamos colocar um Fusion. Um grande. Velocidade atual do Fusion, vou colocar que ele está a 60 km por hora. E a velocidade máxima, uns 250 km por hora. E vou entrar aqui. Olha lá, ó, já apareceu, ó, carro Fusion, velocidade atual 60, velocidade máxima 250. Qual é a nova velocidade? Digite a nova velocidade atual do carro. Então, nova velocidade atual, antes estava 60, eu vou colocar aqui agora ele está em 140. Ele está acelerando aqui, ó. Então, clicar aqui em Enter e ele aparece aqui, ó. Velocidade atual 140 km por hora. Né? Aparece porque eu chamei esse método aqui e ele mostra o resultado para a gente. Né? Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente cria o objeto, teoricamente ele existe na memória do computador. Né? É muito importante a gente falar isso. Igual tem 3 carros aqui, ó. Na verdade, ele está executando 2 só, né? Porque esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Né? Porque eu comentei essas linhas aqui. Mas foram 3 carros criados durante esse código. Então, na memória do computador, ele sabe que existe esse carro e ele sabe que existe esse outro aqui. E a gente vai chamando os métodos para executar as funções de cada um. Né? Se eu chamar car, ele vai trabalhar com Fusca. Se eu chamar car3, aí ele vai trabalhar com esse carro que a gente vai digitar o valor. Né? No caso desse último exemplo aqui, eu coloquei o Fusion. Mas pode ser qualquer um que vocês informarem no teclado. Vocês estão entendendo, gente? Tá todo mundo caladinho aí, só observando. Beleza, porque quando a gente tem aula assim, né, não tem jeito. Depois vocês têm que pegar para praticar. Se eu não fizer isso, acaba que o negócio não flui depois, né? E assim, pelo menos para mim, né? Eu acho que isso aqui é tão legal, né? Não sei o que vocês veem, não, mas isso aqui é interessante demais. Isso é porque, assim, a gente está fazendo um aquecimento para a interface gráfica, né? Para eu montar a interface gráfica, eu tenho que aprender direitinho isso aqui, ó. Senão, vocês vão ficar que nem cego no tiroteio. Você acha legal quando dá conta de fazer, né? Engraçadinho. Ai, é. Mas é uma vitória mesmo, né? Quando você consegue fazer o código assim, ó, você fala assim, caramba, sou foda, né? Você fica até feliz mesmo. Vai aprender a fazer interface gráfica. A gente está aquecendo para isso, né, Lohane? Porque se eu quero fazer interface gráfica, eu tenho que aprender essa parte aqui de programação orientada a objetos. Por isso que a gente vai seguindo assim, ó, passo a passo, porque não adianta a gente sair do zero e chegar no nível mais alto. Interface gráfica é um pouquinho mais complicado, então é para você desenvolver, né? Principalmente que a gente desenvolve diretamente no código. A gente tem uma base aí para aprender antes. Evelyn, mas esse negócio aí é normal, viu? Eu já passei muito por isso também, né? Mas eu sempre fui persistente para fazer as coisas. O negócio
tranquilo. A gente não pode colocar uma barreira que não é possível fazer. Todos os exercícios que eu passo para vocês, eles são muito coerentes com aquilo que a gente está passando durante essas aulas ao vivo, né? Então, assim, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa, vocês podem ficar à vontade para perguntar também, né, pelo WhatsApp, porque a gente sabe que pode acontecer. O ruim é vocês ficarem perguntando no dia de entregar a atividade, porque a gente fica, às vezes, sobrecarregado. É tanta dúvida que aparece durante o dia que é melhor começar antes, né? Quem começa antes e vai perguntando logo, primeiro tem um atendimento especial. Agora, quem deixa para a última hora em cima do tempo de entregar, às vezes a gente não consegue atender. Tem que começar ou no dia que a gente passa a atividade ou logo no dia seguinte, né? Igual hoje, por exemplo, eu devo passar atividade para vocês hoje ainda, né? Se começar até amanhã, ok, né? Porque já está com conhecimento um pouquinho mais fresco na cabeça. Se deixar só para outra semana, vai dar mais trabalho para fazer. Então vamos lá, eu vou continuar esse exemplo aqui. Porque aqui está muito simples. Get e set é o básico que a gente tem dentro de uma classe. Lembrando que o get é para pegar valores do atributo e o set é para definir um novo valor para o atributo. O set a gente até usou aqui, ó, velocidade atual, beleza? Mas os outros seguem a mesma ideia. A gente só chama o set e passa o novo valor. Simplesmente isso. Vamos lá. Eu vou criar aqui, ó. Vou criar um método que eu vou chamar de acelerar. Acelerar. Esse método, ele vai aumentar a velocidade atual em 5 km por hora, ok? Então, vou colocar aqui, ó, self.velocidade atual é igual self.velocidade atual, que é o quê? A velocidade atual mais 5. Então, a velocidade atual vai receber o valor desse momento mais 5. Estou acelerando, pisando no acelerador. Ele vai correr mais rápido. O carro vai correr mais rápido. Ele vai acelerar mais 5. Ok? Acelera mais 5. Agora, desacelerar. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou reduzir minha velocidade atual uns 5 km por hora. 5 km por hora, ok? Vou reduzir minha velocidade a 5 km por hora. Ah, eu quero saber qual é a velocidade que está naquele momento que eu desacelerei. Ok, o que eu posso fazer? Eu posso dar um self, igual assim, ó, já tem um método que chama a velocidade atual, que imprime a velocidade atual. Então, posso colocar a chamada dele aqui, ó, self get velocidade atual, assim, ó. E isso aqui vai fazer o quê? Vai imprimir a velocidade atual na tela. Olha que interessante, ó. Eu estou chamando dentro desse método um outro método que existe dentro da classe. Porque aqui, ao invés de eu criar novas linhas de programação, eu simplesmente estou chamando um método que já existe para ele executar. Então, eu aumento a velocidade desse carro e chamo a velocidade para saber quanto que ela está. Aqui é a mesma coisa, eu reduzo a velocidade. Aqui, na verdade, o efeito é diferente, né? Mas
A ideia é a mesma, eu reduzo a velocidade e mostro a velocidade atual. O que é que isso faz? Vamos lá, vou chamar o acelerar aqui para vocês, ó. Vou chamar o acelerar aqui. Vou chamar o acelerar do Fusquinha. Vou acelerar com o Fusquinha aqui melhor. Por enquanto eu vou deixar esse terceiro carro aqui. Vou deixar esse terceiro carro desabilitado também. Então, os dois carros, né, que nós criamos, eles estão desabilitados. Vou deixar só o Fusquinha aqui por enquanto, para facilitar a nossa visualização aqui, ó. Só o Fusca que vai rodar. Vou colocar aqui, ó, car.acelerar. Ok? Car.acelerar. Não pode acelerar demais também não, porque senão arrebenta com o carro, né? Car.acelerar. Posso chamar quantas vezes que eu quiser. Car.acelerar e car.desacelerar. E agora, de novo, vou desacelerar mais uma vez só. Olha o que vai acontecer aqui, gente. Vamos lá. Vou executar aqui, ó. Olha só. O carro, o Fusca, né? A velocidade atual era de 10 km por hora. E a gente iniciou ele aqui, ó, 10 km por hora. Ele chega até 120 km por hora. E a gente mostrou essas informações, né? Que é exatamente essas três primeiras linhas que são impressas aqui. Depois, eu começo a chamar o acelerar. Então, acelerar, ele passa de 10 para 15, de 15 para 20, de 20 para 25, de 25 para 30, de 30 para 35, e agora ele começa a desacelerar. Então, de 35 para 30, de 30 para 25. Tá vendo? Ele começa a crescer aqui, ó. Crescer a velocidade, e aqui ele já está reduzindo a velocidade. Certo? Olha que legal, né? A gente não precisou chamar o get velocidade atual para mostrar a velocidade dele, né? Justamente por conta disso aqui, ó, self.get velocidade atual, abre e fecha parênteses, né? Que é a mesma método que a gente usou aqui embaixo para a gente poder chamar a velocidade atual. Então a gente consegue fazer isso dentro da classe também. É muito interessante isso. Se a gente for olhar assim, a ideia da construção, agora acelera quando o usuário decide a velocidade atual. Isso aí vai ficar igual, vai ficar igual. É a mesma coisa, né? Não tem diferença, não. Só tem um detalhe aqui, né? Que a gente vai ter que fazer, porque senão vai ficar um negócio diferente. Tem que colocar o parênteses. O parênteses sempre aparece, porque todo método ele tem parênteses, né? Mesmo quando ele não tem nenhum parâmetro para receber. Quando a gente só tem o self, não tem nenhum parâmetro para receber, certo? Então vamos lá, eu vou liberar um carro aqui, pode ser o carro 3. Liberar ele aqui. Vou chamar acelerar para ele aqui, ó. É só trocar aqui, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se eu deixo o carro igual estava ali, o que ia acontecer? Ele ia pegar o carro 1. Carro 1 que é o Fusca, né? Então vou executar aqui agora, ó. Na verdade, não muda em nada. Vocês vão perceber que não vai mudar em nada lá, ó. Digite o nome do carro. Ele já executou aqui, ó. Já mostrou aqui tanto de aceleração, desaceleração. Já tá pedindo o nome do carro. Me fala o nome de um carro aí agora, Evelyn. Você que tá pedindo para Tigo 8. Qual? Tigo 8. Ah, Tigo 8 é top.
Artigo 8 é bacana. Velocidade do carro atual. Vamos dizer que o Tigre está andando a 30 km, ele está bem devagarzinho. A velocidade máxima dele deve ser em torno dos 210 km por hora. Até mais um pouco. 210. Olha lá, ó. Carro, Tigo 8, velocidade atual 30, velocidade máxima 30. Aí ele está falando assim, ó. Digite a nova velocidade atual do carro. Ou seja, se essa linha está aqui, ó, na frente, o que a gente vai fazer? A gente vai sair de 30 para uma nova velocidade. Então, quando eu começar a acelerar, eu vou começar a acelerar a partir dessa nova velocidade. Vamos dizer que eu quero... vou até gerar um erro aqui proposital, viu? Vou dizer que a gente vai passar aqui para 190 km por hora. 190. Ele saiu assim de 30 e passou para 190. Então, o que vai acontecer? Olha só. Olha lá, a velocidade atual, 190. Certo? Foi a que eu fiz a leitura aqui. Fiz a leitura, mudei a velocidade, aí passou a velocidade para 190, aí eu chamei acelerar, foi de 190 para 195. Depois, 195 para 200. 200 para 105. 205. 205 para 210. No 210, o que aconteceu? Ele atingiu a velocidade máxima que ele deveria. Ou seja, se eu pisar no acelerador mais, o que tem que acontecer? Ele vai acelerar mais? Eu posso ficar acelerando lá. Ele pode acelerar mais? Não, não pode. Mas o que aconteceu? Ele passou de 210 foi para 215. Aí depois ele começou a desacelerar. Aí foi 210, 205 e tal. Então, o que a gente tem que entender aqui também? Que dentro dessa aceleração e desaceleração, a gente tem que ter uma condição para verificar se esse acelerador já não ultrapassou a marca da velocidade máxima que esse carro tem. Certo? Vocês concordam com isso? Então, se o Tigo lá estava andando com 30 quilômetros, aí depois ele fala assim, ó, digite uma nova velocidade. Nós passamos para 190. Ele saiu, né, voando, né, chegou de 30 para 190. Legal, aí a gente continua acelerando. Acelerou, só que ele ultrapassou a velocidade máxima. E aí? O que acontece? Ele simplesmente, quanto você acelerar, ele não pode ultrapassar essa velocidade. Então a gente precisa fazer isso dentro de uma condição. Uma condição, né, if, dentro do acelerar. Então, esse exemplo ele fica mais completo se a gente fizer essa verificação. E da mesma forma, é a gente pensar o seguinte: o carro já está bem devagarzinho e está andando ali 10 km por hora. E a gente começa a pisar no freio para desacelerar. Freia, 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 freia. Ele vai sair do zero? Não. Né? Ele não vai passar para negativo, né? Mas negativo lá na física, o carro está andando em outro sentido. Isso aí vai ser a ré. Não, não vamos considerar isso não, certo? Então vamos considerar que ele só vai ter uma velocidade positiva. Então a gente tem que entender também que se ele tiver com valor menor que zero, ele sempre vai ser zero. A gente desacelerar menos que zero não vai ser possível. Só que aí, né, só ajusta a condição dentro desses métodos aqui. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso aqui? Vocês entenderam o que tem que fazer, né?
Agora, como faz? O áudio está cortando. Evelyn cortou o áudio. Ficou só as rajadas. For. Não entendi nada, que eu não consegui nem ouvir. Então vamos lá, vou explicar para vocês aqui, ó. Vamos começar no acelerar. Nós não vamos deixar que o carro acelere mais do que a velocidade máxima. Como que a gente faz isso? É básico. A gente tem que pegar quem como básico? Como base, velocidade máxima. Eu vou acelerar até a velocidade máxima. Passou da velocidade máxima, eu já não acelero mais. Então, vamos fazer isso aqui. Olha só. Vamos pensar, né? Igual aqui, ó. Self.velocidade atual é igual a velocidade atual mais 5. A gente não vai somar direto assim, certo? A gente pode fazer assim, ó. Se a gente joga aqui, ó, velocidade atual mais 5. Se a velocidade atual mais 5 for menor do que a velocidade máxima, aí o que a gente faz? A gente soma velocidade atual mais 5. Certo? Acelerar se a velocidade atual mais 5 for menor do que a velocidade máxima, self velocidade atual é igual a velocidade atual mais 5. Vê se vocês concordam com isso aqui, ó. A gente vai verificar primeiro, ó. A velocidade atual mais 5. Vamos dizer que a gente, para facilitar, beleza, Alana. Para facilitar, a gente sempre coloca assim um número na cabeça. Qual a velocidade atual agora? 190. 190. Então, 190 mais 5 dá quanto? 195. Qual a velocidade máxima? 210. Então, 195 é menor do que 210? Então, o que vai acontecer? A velocidade atual vai receber a velocidade atual mais 5, ou seja, vai receber os 195. Depois, eu vou imaginar que está acelerando de novo. Então, ele vai passar para 200, 205, 210, 210 e vai travar. Aí você imaginar outra situação. Se você tiver lá, isso aqui pode acontecer, né? Porque a gente está com a velocidade em aberto lá. Se eu digitar lá 207 quilômetros na velocidade atual e a velocidade máxima é 210. Então, se eu colocar 207 mais 5, 212, é menor do que 210? Não. Então, nesse caso, a gente pode colocar um senão. A gente coloca senão, coloca assim, ó. A velocidade atual é igual à velocidade máxima. Ah, mas como é que você descobriu isso aí? Eu estou pensando aqui, gente. Às vezes, para ficar mais fácil para vocês, vocês podem escrever no papel e tal. Vocês podem fazer isso para facilitar. Se não tiver certo também, vamos ver, né?
Vou executar aqui de novo para ver se vai dar certo. A gente tem que testar o código. Eu acho que aqui vai ficar certo, né? Porque antes de acelerar de verdade, ele verifica, ó, se essa aceleração que a gente vai fazer, que é exatamente a velocidade atual mais 5, ele é menor do que a velocidade máxima. Se ele for menor do que a velocidade máxima, a velocidade atual vai passar para a velocidade atual mais 5, que é exatamente esse valor aqui que ele já está pegando. Agora, se não for, ou seja, se a velocidade ele já ultrapassar a velocidade máxima, vamos dizer que a velocidade atual chegou lá, atual não, a velocidade que a gente está acelerando, ele já ultrapassou os 210, que seria a velocidade máxima, que a gente pode colocar na cabeça como exemplo só para testar, aí a gente vai falar que a velocidade atual é igual à velocidade máxima. Imprime a velocidade atual. Certo? Eu acho que vai dar certo. Eu vou verificar aqui. Eu vou chamar acelerar mais um tanto de vezes aqui, ó. Só para ter certeza. Beleza? Acelerar um bocado aqui para ver. Vamos lá. Eu vou rodar um exemplo de novo aqui. Mas eu acho que tá ok. Vamos executar. Olha lá, ó, primeiro do Fusca já foi. Fusca tá beleza, que não acelerou muito, né? Foi de boa. Agora o nome do carro. Deixa eu ver. Qual carro que vocês estão pensando aí? Pensa num carro aí. Ai, deixa eu ver o carro. Vectra. Vixe, Maria. Vectra já tem tempo que eu não vejo. Velocidade do Vectra. 100 km por hora. Velocidade atual. Velocidade máxima 200. Ok. Velocidade Vectra 100, máxima 200. Velocidade atual. Então, ele vai dar um salto. Eu vou acelerar já lá na frente. Eu vou colocar 180 aqui agora, ó. Vai colocar 180 para o Vectra. Onde é que está essa linha? Aqui, ó. Onde que a gente lê a nova velocidade. Então, ele salta do 100 para o 180. E depois ele começa a acelerar, ó. Acelerar, acelerar. O que que vai acontecer? Vou pressionar Enter aqui, ó. Olha só. Aqui ele saltou, né? Do 100 para 180 e começou a acelerar, ó. 185, 190, 195, 200. Só que agora ele travou, ó. Travou o acelerador nos 200. Aí ele desacelerou. As duas desaceleradas aqui, ó, tá vendo? Ó? 195, 190. Então, ele tá correto, né? Deixa eu executar de novo aqui só para ver o negócio. Vou colocar igual eu coloquei aqui no início, 100 atual, máxima 200. Eu vou colocar aqui, passou para 189. 189 para ver o que ele vai fazer. Porque ele deve pular de em 5 em 5. Então, de 189 mais 5, ele vai para quanto? 194. Depois, 199 e tem que parar em 200. Ele não pode passar de 200, não. Olha lá, ó. Tá certinho, ó. Olha lá, 189, 194, 199, 200. Aí, ó. Só subiu um aqui agora. Justamente porque ele caiu nessa condição, ó. Ele caiu nessa condição aqui, ó. Que ele saiu do 199, ao invés dele aumentar 5 e ir para 204, ele entrou nessa verificação aqui, falando, a velocidade atual é igual à velocidade máxima. Então, essa condição tá certinha. Deu para entender, gente, essa ideia aqui que eu coloquei? Ou bugou vocês aí? Deu, né? Legal. Isso aqui é só para vocês terem ideia. Por mais simples que pareça, todos esses joguinhos que a gente tem, joguinho de carro, segue esses princípios aqui, viu? Né? A única diferença é que a gente está trabalhando o quê?
num ambiente sem interface gráfica. Mas com a interface gráfica, por trás tem essas informações. Ela grava essas mesmas informações. Só que a gente não sabe. Né? A gente não percebe isso. A gente vê só a ideia do movimento, a ideia do gráfico aparecendo lá, ó, o acelerador, né? Do carro moscando lá o conta-giro e tal. Mas a ideia é a mesma. Igual, não sei se, com certeza os meninos aí, até as meninas pode ser que gostam também. Eu tava falando que os meninos aqui em casa, né? Lucas tem 4 anos e Pedro que tem 2, principalmente o Lucas que é mais velho, né? Ele gosta muito do Forza Horizon. Forza Horizon tem um gráfico top demais. Né? E você vê que os carrinhos eles são muito realistas também. Até a velocidade do próprio carro também é diferente em cada modelo. Então, assim, não é aquela coisa que é exatamente a mesma coisa. É muito, muito real, né? A, a, a... Eu lembro aqui quando eu comecei a jogar em videogames, há muito tempo atrás, os joguinhos, igual você tinha lá o Atari, o Atari ninguém pegou aqui, não. Só tinha um acelerador. Era um botãozinho só e o carro só chegava na mesma velocidade. No máximo que você chegava era para o lado direito ou para a esquerda. Né? Agora você gira o carro, você faz manobra, você quebra o cenário todo. Era tudo a mesma coisa, só mudava a cor também. Só tinha isso, só mudava a cor. Hoje é negócio violento demais. Até a estrada, né? Você vê que tem reflexo, é um negócio chique, com força. Mas vamos lá, só para a gente terminar esse exemplo aqui e a gente finalizar a nossa aula. Já tá acabando já. Já rendeu bastante, né? Agora, o desacelerar. Né? O desacelerar, ele é pouco parecido com a ideia do acelerar, só que aqui é o contrário. A gente vai pisando no acelerador e a gente tem que saber se essa aceleração ela ficou negativa, certo? Então, se ela ficou negativa, aí a gente não aceita. Então, aqui, ó, a ideia é muito parecida, como eu falei. Coloca o se, né? Velocidade atual menos 5. Se a velocidade atual menos 5 for menor do que zero, for menor do que zero, a gente vai. A gente vai trocar a velocidade atual para menos 5. Agora, se não, a velocidade atual vai ser zero. Acerta isso aqui, gente? Tá certo? Não, eu tô perguntando para vocês. Não tá. O que que tá faltando aqui? O que que tem que corrigir? Tem que virar o sinalzinho lá, ó, de maior, eu acho, pra ver se assim conserta. Muito bem, tudo bem. Excelente. Por que que a gente tem que virar o sinal? Olha só, velocidade atual menos 5. Aí a gente enxerga na hora. Ó. Qual que é a velocidade atual? Vou colocar que é 30. Menos 5 dá quanto? 25. Para testar, gente, código é sempre assim. Eu não quero nem saber quanto que vai estar lá na hora, não. Eu coloco um chute na hora só para ver, ó. Se tá 30, menos 5 dá quanto? 25.
25 é menor do que zero? 25 é menor do que zero? 25 é menor do que zero? Não, não é. Mas se eu tenho 25, se a velocidade vai passar para 25, eu posso reduzir, eu posso desacelerar? Posso. Então, não ficaria certo realmente. Agora, vamos fazer a pergunta de forma diferente. Vamos trocar o sinal aqui, ó. Se a velocidade minha é 30, vamos dizer que é 30. Menos 5 vai dar quanto? 25. 25 é maior do que zero? É. 25 é maior do que zero. Então significa o quê? Que essa velocidade atual, ela vai reduzir. Então ela vai passar de, de 30 para 25. A gente vai confirmar essa alteração aqui. Agora, se não é que caso que vai acontecer? Vamos dizer que a minha velocidade é ali 5 quilômetros por hora. 5 quilômetros menos 5 é igual a zero? É igual a zero? 5 quilômetros é minha velocidade atual agora. Menos 5 dá zero. Ela é igual a zero. Se ela é igual a zero, ela vai entrar exatamente nessa condição. Então, velocidade atual igual a zero. Aí vai dar ok. Agora vamos pegar um pouquinho menor a velocidade atual. Velocidade atual agora é 2. Então, 2 menos 5. 2 menos 5 é o quê? Menos 2 menos 5. Não. Pois é. É menor do que zero. 2 menos 5 é menos 3. Isso, Lohane. Menos 3. Então, ele é maior do que zero? Não. Então, significa que ele vai entrar nessa condição aqui também, que a velocidade atual vai ser zero. Ou seja, a gente vai saber que ele não vai estourar a velocidade negativa. Né? Então, ele não vai chegar a ter. Né? Seguindo o mesmo princípio aqui. Ó. Você vê que esse aqui eu estava acelerando, eu coloquei o sinalzinho do menor, aqui eu estou desacelerando, eu tive que trocar o sinal. Mas a ideia é basicamente a mesma. Se a gente quiser testar isso aqui, ó, é só cortar um bocado de acelerar aqui e vou desacelerar um bocado agora também. Quando eu falo chamada aqui, eu estou chamando pelo código. No interface gráfica, por exemplo, eu chamo pelo botão, viu, gente? Ou um comando, uma tecla no, no teclado, ou clicar em algum lugar e tal. Então, a gente está chamando de forma fixa aqui, ó, no código, mas com a interface eu chamo através de um evento que a gente chama. Né? Um evento, por exemplo, clicar nesse botão aqui é um evento. Ó. Qual é o evento que foi? Clicar no botão Save. O que, que ele faz? Ele salva a página e ele executa essa função. Aqui agora, colocar o nome do carro. O nome do carro, vou colocar. Deixa eu colocar o nome do carro aqui. Se lembrar nome agora, vai. Deixa eu ver. Lembrar nome é difícil. Colocar aqui, ó, Toyota o Corolla Cross. Corolla Cross. Velocidade do carro. Vou colocar a velocidade mais baixa um pouquinho. É justamente que a gente quer testar o desacelerar. Colocar que está 20 km por hora. Velocidade máxima dele, colocar 220. Olha lá, ó. Ele mostra o carro, Corolla Cross, velocidade atual 20 km, velocidade máxima 220 km. E ele está perguntando a nova velocidade atual do carro. Para a gente não ficar, para não perder esse exemplo aqui, eu vou colocar a mesma velocidade atual que eu já tinha colocado, que é 20, né? Posso colocar também a mesma sem problema. Ou melhor, colocar aqui, ó, 23. Vamos ver aqui. Ele vai partir do 23, então. Aqui, ó. Então, Corolla Cross atual 20, máxima 220,
velocidade atual 23, né, que foi o valor que eu digitei aqui, e depois ele começa, ó, ele acelerou, então passou do 23 para 28, acelerou de novo, do 28 para 33, né, essas duas acelerações que fez aqui, ó, tá vendo, ó? Essas duas acelerações, e agora ele começou a desacelerar, então do 33 passou para 28, 28 para 23, 23 para 18, 18 para 13, 13 para 8, 8 para 3, e ele continua desacelerando, só que agora ele zero, ó. Ele tá parado aqui. Eu posso ficar pisando no freio lá, mas não vai acontecer nada, ó. Tá parado. Velocidade atual zero. Então, o carro tá parado. Agora, se eu quiser acelerar de novo, ele vai acelerar, porque a velocidade do zero eu consigo puxar ele para frente, né? Ele só não vai ficar dando velocidade negativa. É legal, né, gente? Interessante. Interessante a gente ver aqui como é que funciona. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu chamei esses métodos várias vezes, várias e várias vezes, e a gente consegue, né, executar, verificar aqui os valores e tal. É bem legal. Ok. Hum, deixa eu só mostrar para vocês, só para a gente encerrar mesmo hoje. Então, o modelo termina agora dia 31, então só vai dar tempo de mais uma atividade. O módulo, dia 31 agora? Eu acho que não. Eu vou olhar isso aí. É assim? É. Pois é. Então, por mais um motivo, eu vou só passar mais um detalhezinho aqui para vocês, para a gente encerrar. Mas eu vou conferir isso aí. Mas se for assim, o modo ficou apertado demais. Eu não tava esperando isso, não. Eu já tinha feito o planejamento que o negócio ia encaixar bonitinho. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou só mostrar mais uma. Pois é. Só mostrar para vocês aqui mais um método especial. A gente chama ele de STR. A gente faz ele muito parecido com esse init, né? Coloca underline, underline, STR. Isso aqui é quando eu quero fazer uma impressão do uma impressão padrão da classe. Então vamos dizer assim, ó, se eu chamar print e o nome colocar a variável do objeto dentro desse print, ele vai imprimir o que eu retornar aqui. Então coloca aqui, ó, def str, coloca aqui, ó, return self.nome. O que significa isso aqui? Se eu chamar print car, né, print car aqui, ó, se eu fizer isso, ó, print car, ele vai imprimir o nome do carro. Por que ele vai imprimir o nome do carro? Justamente por conta desse método especial aqui, ó, que está dando um retorno do nome do carro. Só para a gente visualizar aqui rapidinho, para a gente encerrar por hoje. Vou executar aqui, olha lá, o Fusca, tá vendo? Ele já apareceu. Vou cancelar. Aqui, ó, Fusca. Eu só chamei aqui, ó, print car. E já apareceu aqui. Então, esse método é um método especial, que se a gente não coloca ele, o print, ele dá erro. Quer ver, ó? Vou executar aqui um comentário. Mas para poder aparecer o carro, o nome do carro, pode também fazer só get nome, né? Sim, sim.
É o mais indicado. Eu estou falando que esse aqui é um método especial que a gente pode usar também. Vou retornar aqui, né? Olha aqui, ó. Vou cancelar. E já moscou aqui, tá vendo? Ó? Main.carro object, né? Por que que ele moscou isso? Porque eu desabilitei esse método aqui, ó. Agora, se eu habilito ele, ele mostra o nome do carro. Aqui, ó. Então tá. Ele tem essa possibilidade agora. Só um detalhezinho que vocês podem ver em outros códigos de exemplo, isso aqui, ó, str, é justamente ele possibilita essa impressão do objeto. Beleza? Então era isso, gente. Eu vou preparar a atividade para vocês, vou verificar essa data direitinho, mas como vocês estão falando, acho que é esse aí mesmo. Realmente ficou bem apertado, porque eu já tinha feito a programação que a gente ia trabalhar dezembro todo, e a gente ia encerrar o conteúdo, inclusive com interface gráfica. Agora eu tô vendo que não vai ser possível, né? A gente vai ter que deixar isso aí, né? Depois, se vocês tiverem interesse, né, no terceiro ano, quem sabe a gente tem outro contato aí. Até porque foi muito rápido, né, os encontros nossos. Todos eles, né, vocês tiveram, né, uma jornada muito rápida aí em todas as matérias. Tomara que vocês não fiquem prejudicados, principalmente nesse conteúdo aí que vocês vão usar para o Enem no ano que vem, né? Tomara que dê certo. Enem é ano que vem. Ano que vem já. Isso aí. Ai, ai. São reflexos da pandemia, mas não preocupa não que dá certo. É isso. Vocês querem perguntar alguma coisa ou podemos encerrar por hoje? É, nas outras disciplinas. Tô falando desse aqui não. Esse aqui é do técnico, né? Podemos encerrar? Certo. Então, ótimo final de semana para vocês, tudo de bom, né? E até mais. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu.